Vamos lá, meus amigos e amigas do coração. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui de atos administrativos. Vamos à nossa próxima classificação, classificação dos atos administrativos. Nossa letra G. Atos administrativos perfeitos, válidos e eficazes. Nossa próxima classificação quanto aos atos perfeitos, quanto aos atos válidos e quanto aos atos eficazes. Eu vou dar uma dica bacana para vocês colocarem no material. Olha o que você vai lembrar em relação a esses atos aqui, pessoal. Eu quero que vocês lembrem assim, ó. Perfeito. Calma aí, que eu já vou completar. Válido e eficaz. Olha como você vai lembrar. Perfeito, eu quero que você lembre do F. Válido, eu quero que você lembre do L. E eficaz, eu quero que você lembre do EF. Perfeito, válido e eficaz. F, L e EF. O que quer dizer ato perfeito? É aquele que cumpriu o ciclo de formação. Se o ato cumpriu o ciclo de formação, ele é perfeito. O que quer dizer ato válido? É aquele que cumpriu a lei. E o que quer dizer ato eficaz? É aquele que está apto a produzir efeitos. Perfeito, cumpriu o ciclo de formação. Válido, cumpriu a lei. Eficaz, está apto a produzir efeitos. Beleza? Muito bom, professor. Vamos entrar então nessa classificação. Isso aqui é só um macete para a gente lembrar. Olha aí. Vamos lá. Se ele falou na tua prova o seguinte, o ato cumpriu o ciclo de formação, sim. O ato está de acordo com a lei, sim. E o ato está apto a produzir efeitos. Qual o nome desse ato, pessoal? Se ele fez tudo isso. Se ele cumpriu o ciclo de formação, ele é perfeito. Ele é perfeito. Se ele está de acordo com a lei, ele é válido. E se ele está apto a produzir efeitos e eficaz. Esse ato é perfeito, é válido e é eficaz. Beleza? Pode dar um foco aqui nessa tela que a letra está pequena. Professor, se ele falar na minha prova que o ato cumpriu o ciclo de formação, que o ato está de acordo com a lei, mas o ato ainda não está apto a produzir efeitos. Olha o nome desse ato. Se ele cumpriu o ciclo de formação, ele é perfeito. Se ele está de acordo com a lei, ele é válido. Só que ele ainda não está apto a produzir efeitos. Então ele é o quê? Ineficaz. Ele é um ato ineficaz. Bacana? Ao lado disso daqui você coloca uma nota número 1, que daqui a pouco a gente vai falar dela. Agora, professor, olha o que pode acontecer. O ato cumpriu o ciclo de formação, só que ele não está de acordo com a lei, mas ele já está apto a produzir o quê? Efeitos. Qual é o nome desse ato? Se ele cumpriu o ciclo de formação, ele é perfeito. Se ele não está de acordo com a lei, ele é inválido. E se ele está apto a produzir efeitos, ele é o quê? Eficaz. Então, olha o nome desse ato. Perfeito, inválido e ineficaz. O espaço está pequeno, mas a gente faz o que pode, né? Quarta forma, cumpriu o ciclo de formação, mas não está de acordo com a lei e não está apto a produzir efeitos. Qual o nome desse ato? Ele é perfeito. Deixa eu apagar os de cima, senão não vai caber. Ó, presta atenção no detalhe, só repetindo uma coisa, para quem passou batido. Se ele cumpriu o ciclo de formação, se ele está de acordo com a lei e se ele está apto a produzir efeitos, vou diminuir a letra aqui. Ele é perfeito, ele é válido e ele é eficaz. Se ele não está apto a produzir efeitos, ele é perfeito, ele é válido e ineficaz. Aqui eu pedi para você colocar a nota número 1. Se ele não está de acordo com a lei, ele é perfeito, ele é inválido e eficaz. Aqui eu peço para você colocar a nota número 2, ao lado dessa terceira. Bacana? Depois eu vou falar dessas notas. Se ele cumpriu o ciclo de formação, mas não está de acordo com a lei e não está apto a produzir efeitos, ele é perfeito, inválido e ineficaz. Professor,
E se falarem na minha prova que ele não cumpriu o ciclo de formação? Meus amigos, se ele não cumpriu o ciclo de formação, ele é um chamado ato imperfeito. Também conhecido como inexistente, porque ele não existe no mundo jurídico. Bacana até aqui? Já dava para você matar uma questão do CESP. Todo ato válido necessariamente será eficaz. Certo ou errado? Errado. Existem atos que estão de acordo com a lei e não podem ainda produzir o quê? Efeitos. Bacana até aqui? Muito bem, meus amigos e amigas. Eu preciso falar de duas notas. A primeira nota era para o ato que era perfeito, válido e ineficaz. Tem como um ato ser perfeito, ser válido e ineficaz? Tem. É a nota número 1. Você vai colocar abaixo do quadrinho e vai escrever assim, ó, ato pendente. Olha aí. Ato pendente é aquele ato que é perfeito, que é válido, mas que é o quê? Ineficaz. Como assim? Eu quero que ao lado de ato pendente você escreva assim, ó. É o ato que não pode produzir os seus efeitos, é o ato que não pode produzir os seus efeitos em virtude de um termo ou de uma condição. É o ato que não pode produzir os seus efeitos em virtude de um termo ou de uma condição. Então, olha o detalhe. Esse aqui não produz efeitos por causa de um termo ou de uma condição. Ele já é perfeito, ele já é válido, mas ele ainda não pode produzir os efeitos por causa de um termo ou de uma condição. Professor, o que é termo? Termo é um evento ou acontecimento futuro e certo. E condição é um evento futuro e incerto. Entenderam? Termo é evento futuro e certo. Condição é evento futuro e incerto. Bacana até aqui? Professor, me dá um exemplo disso. Primeiro de termo. Você vai tirar suas férias no serviço público. Marcou suas férias para o dia 12 de dezembro de 2013. Bacana? Férias marcadas. Observe. Se as férias foram marcadas, elas já cumpriram um ciclo de formação. Beleza? Tirar férias está de acordo com a lei? Está de acordo com a lei. Então, olha, o ato já é perfeito e o ato é válido. Mas hoje, na data de hoje, ainda não é 12 de dezembro. O ato ainda não está produzindo os seus efeitos. Ele é um ato pendente. Que dia que ele vai começar a produzir efeitos? Lá no dia 12 de dezembro. Observa comigo um detalhe. Eu sei o dia exato que o ato vai começar a produzir efeitos, as férias, dia 12 de dezembro. Ele é um ato pendente, mas ele é pendente por causa de um termo, porque é um evento futuro e certo. Bacana até aqui? Agora, professor, o que é condição? Olha o I da condição. É um evento futuro e incerto. Exemplo, você foi nomeado. Sua posse é um evento futuro? É um evento futuro, mas é um evento futuro e incerto. No momento da nomeação, você não sabe a data precisa ainda da posse. É um evento que vai acontecer no futuro? É, mas é um evento futuro e incerto. O ato é um ato pendente, mas ele é pendente por causa de quê? De uma condição. Então lembra, o ato que produziu todos os seus efeitos é um ato consumado. Agora, aquele ato que é perfeito, que é válido, mas ainda não produziu os seus efeitos, ele é chamado de ato pendente. E ele pode ser pendente ora por causa de um termo, ora por causa de uma condição. Termo, evento futuro e certo, condição, evento futuro e incerto. Beleza? Muito bom. Tópico número 2. Eu falei no quadrinho para você colocar o número 2, do lado do ato que era perfeito, inválido e eficaz. Olha que coisa bacana. Tem como um ato ser inválido e produzir efeitos? Tem. Em virtude do atributo da presunção de legitimidade, que nós já falamos aqui. Então, olha o que eu quero que você leve para o concurso. Em razão da presunção de legitimidade, é possível que um ato inválido produza seus efeitos até que seja declarada a sua anulação. Em razão da presunção de legitimidade, é possível que um ato inválido produza seus efeitos até que seja declarada a sua anulação. Por quê? Todo ato administrativo ao ser realizado presume-se legítimo. Mesmo que você saiba que ele tem uma ilegalidade, até que seja demonstrada essa ilegalidade, ele vai produzir seus efeitos? Vai produzir seus efeitos. Então, cuidado. É possível que um ato inválido produza seus efeitos? É, até que seja declarada a sua invalidade.
a sua anulação em razão do quê? Da presunção de legitimidade. Muito bem, professor. Finalizamos essa classificação dos atos administrativos. Vamos falar de mais uma classificaçãozinha. Alguns concursos cobram essa aqui, outros não cobram. Tópico número 5, atos em espécie. Tópico número 5, atos em espécie. Primeiro desse grupo, normativos. Professor, o que são atos normativos? São aqueles que estabelecem um comando geral e abstrato. Observe, são aqueles que estabelecem um comando geral e abstrato buscando regular determinadas condutas. São aqueles que estabelecem um comando geral e abstrato buscando regular determinadas condutas e atingindo aqueles indivíduos que se encontrem na situação descrita pelo ato. E atingindo aqueles indivíduos que se encontrem na situação descrita pelo ato. Bacana? Pessoal, os atos normativos têm o objetivo de dar fiel cumprimento às leis. Beleza até aqui? Eles cumprem fielmente as leis e estabelecem comandos gerais e abstratos. Muito bom. Exemplos. Exemplos. Decretos, regulamentos, regimentos, edital, são todos atos de caráter normativo. Eles trazem em si um comando normativo, geral e abstrato. Beleza até aqui? Dando fiel cumprimento às leis. Muito bom. Segundo desse grupo aqui, ordinatórios. Falou de atos ordinatórios, eu quero que vocês lembrem de ordens. São aqueles destinados a organizar as atividades administrativas. São aqueles destinados a organizar as atividades administrativas, estabelecendo comandos no interior da administração, aos órgãos e agentes. Então, são aqueles destinados a organizar as atividades administrativas, estabelecendo comandos aos órgãos e agentes. Exemplo, professor, circulares, avisos, portarias, bacana? São atos internos, pessoal, que têm o objetivo de estabelecer ordens dentro da administração, coordenar as atividades administrativas, estabelecer diretrizes. Avisos, circulares, portarias, bacana até aqui, memorandos, são atos ordinatórios. Próximo grupo, negociais. São aqueles em que o interesse manifestado pelo particular atende ao interesse da administração. Então, olha lá, são aqueles em que o interesse manifestado pelo particular atende ao interesse da administração. Existem interesses coincidentes, pessoal. Bacana até aqui? Atos negociais são aqueles em que o interesse manifestado pelo particular atende ao interesse da administração, no qual esses interesses são coincidentes. Beleza até aqui, pessoal? Professor, quais são esses atos negociais? Meus amigos, licenças, permissões, autorizações. São atos administrativos negociais. O interesse manifestado pelo particular atende ao interesse da administração para a produção dos efeitos desse ato. Dica importante. Óbvio número 1 em atos negociais. Existem atos negociais vinculados. Exemplo, as licenças. Existem atos negociais vinculados. Por que licença é um ato vinculado, meu amigo? A partir do momento que você preencheu todas as condições para a concessão daquela licença, a administração deve conceder. Observe, ela pode negar a concessão daquela licença? Não pode. Ela está obrigada a conceder, a partir do momento que você preencheu todas as condições para a sua concessão. Vou dar um exemplo. Licença para dirigir veículo automotor. O CTB diz que aquilo ali é uma permissão, mas aquilo ali não é permissão não, viu? Aquilo ali é licença. Bacana? Eles utilizaram a terminologia equivocada no Código de Trânsito Brasileiro. Por que é uma licença? Observe. A partir do momento que você preencheu todas as condições exigidas pelo Detran, passou na prova objetiva, passou na prova prática, pode o Departamento de Trânsito, pessoal, uma vez preenchida todas as condições, se negar a conceder a licença? Não pode. Porque ali é um ato o quê? Vinculado. Beleza?
E mais um detalhe, nos atos negociais não há imperatividade. Lembrem disso. Nos atos negociais não há imperatividade. Então, professor, voltando, o que é um ato negocial? É aquele no qual o interesse, uma requisição feita pelo particular, atende ao interesse da administração. Bacana? Beleza até aqui, pessoal? Muito bem. Próximo tipo de ato. Atos enunciativos. O que são atos enunciativos? São aqueles que declaram uma situação jurídica pré-existente. São aqueles que declaram uma situação jurídica pré-existente. Sendo que a administração realiza um juízo técnico em relação a esse acontecimento. Sendo que a administração realiza um juízo técnico em relação a esse acontecimento. Professor, então ele declara uma situação que já existe e a administração realiza acerca dessa situação um juízo técnico. Exemplo, certidões, atestados, pareceres, apostilas, bacana até aqui, pessoal, são atos enunciativos. Em uma certidão, a administração não está declarando que teve ciência que uma pessoa nasceu, por exemplo, certidão de nascimento. Sim, ela está fazendo uma declaração de uma situação jurídica pré-existente. A situação já existia e ela está indo lá e declarando que teve ciência daquilo ali. Bacana até aqui, pessoal. Muito bom. Atos enunciativos. E o último grupo. Professor, muito rápido. Vamos lá. Punitivos. O que são atos punitivos? O que você acha? Chuta. São aqueles em que a administração pública realiza a aplicação de sanções administrativas. São aqueles em que a administração pública realiza a aplicação de sanções administrativas. Exemplo, pessoal: multas, demissão, suspensão, interdição de estabelecimentos. Bacana até aqui? Cuidado com uma coisa. Os atos punitivos podem ser oriundos de dois poderes. Eles podem ser oriundos do poder disciplinar, quando você aplica penalidades a servidores e a particulares com vínculo específico. Exemplo, demissão a servidor, suspensão a servidor, multa aquele particular concessionário de serviço público, beleza? Ou eles podem ser oriundos do poder de polícia, quando a administração aplica uma penalidade aos particulares em virtude do descumprimento de uma norma a todos imposta. Se você passar no sinal vermelho, você vai ser multado. Essa multa é oriunda do poder de polícia. É um ato punitivo? É um ato punitivo. Todo mundo entendeu os atos em espécie? Muito bem. Falamos de 5 grupos de atos em espécie. O NONEP, olha lá, NONEP. Normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Beleza? Muito bem. Penúltimo tópico de atos administrativos. Penúltimo tópico de atos administrativos. Extinção dos atos administrativos. Vamos começar a falar agora da chamada extinção dos atos administrativos. Eu vou dar uma dica importante para o teu concurso. Olha a dica importante. Existem formas naturais de extinção dos atos administrativos. Por exemplo, o decurso do tempo é uma forma natural de extinção do ato administrativo? É uma forma natural. O ato tinha um determinado prazo, por exemplo, as férias. Você gozou suas férias. O ato será extinto naturalmente. Professor, existem formas de extinção subjetiva ou objetiva. Acaba o objeto, aquele objeto se perde. O ato será extinto naturalmente. Pessoal, eu aqui não vou falar dessas formas naturais, porque a grosso modo não são essas formas naturais de extinção dos atos que caem em concurso. Nós vamos falar das formas de extinção provocadas. Beleza? Vamos falar das formas de extinção o quê? Provocadas. Mas eu preciso que você lembre. Existem formas de extinção natural? Existem formas naturais? Beleza? Existem.
Aqui nós vamos estudar as formas provocadas. Basicamente, duas formas provocadas são aquelas que mais são cobradas em concurso: anulação e revogação. Em relação a essas duas aqui, nós vamos aprofundar. Mas olha uma dica. Eu vou falar de outras 3 formas que frequentemente são utilizadas em provas: caducidade. Caducidade. Cassação e contraposição. Vamos falar de caducidade, de cassação e contraposição. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Vamos começar então a falar dessas formas de extinção dos atos provocadas. Vamos começar então pela chamada revogação. Antes de começarmos, para a gente finalizar esse bloco com chave de ouro, eu queria que vocês pensassem em uma coisa. Presta atenção que essas duas formas, tanto anulação como cassação, são formas de extinção do ato pela criação de um novo ato. Então observe, para acontecer a anulação e para acontecer revogação, é obrigatório isso daqui que eu vou falar. É obrigatório que eu vou falar a partir de agora. Você precisa necessariamente de 2 atos. Como assim? Foi praticado um ato. Ora esse ato é ilegal, ora esse ato não é mais conveniente e oportuno. E a administração decide tirar esse ato do mundo jurídico. Para que ela tire o primeiro ato, ora por meio de anulação, aqui ó. Ora por meio de revogação, meus amigos e amigas, prestem atenção. Ela precisa criar um outro ato. Qual o objetivo desse outro ato? Ele vem ao mundo jurídico para fazer o que com o primeiro? Anular ou revogar. Então observe, se falarem assim no teu concurso, formas de extinção de ato pela criação de outros atos. A anulação e a revogação representam formas desse tipo? Sim. Tanto a anulação quanto o que, pessoal? Revogação. A contraposição também representa uma dessas formas, mas lá na frente eu vou falar da contraposição. Presta atenção num detalhe. Sempre para ter anulação, sempre para ter revogação, eu preciso de quantos atos? 2. O primeiro que existia no mundo jurídico e o segundo que vem para anular ou revogar. Então, se ele falar na tua prova, tanto na anulação quanto na revogação, eu tenho 2 atos administrativos. Gabarito? Certo. O primeiro que existia e o segundo que vem para retirar o primeiro. Beleza até aqui? Tranquilo e calmo, meus amigos e amigas do coração? Muito bem. No próximo bloco, a gente começa a falar de revogação e depois de anulação.